iPad Ghost 2 é um vídeo de animação 3D que é carregado de mensagens silenciosas e de simbologia esotérica. Embora o curta não possua nenhuma fala, cada símbolo conta um pedaço de uma história que cobre os campos de história, política, conspirações ocultas e espiritualidade. Produzido pela equipe canadense Elephant, iPad Ghost é um curta cinematográfico animado que rapidamente virou um viral pela internet anos atrás. Elogiada por seus efeitos visuais e por sua interessante imagem, o vídeo deixa vários quebra-cabeças sobre o significado de seu simbolismo. Política, conspirações e falsas operações de bandeiras estão misturadas com espiritualidade esotérica e simbolismo oculto em grande e hipnotizante desdobramento mental. A história não é linear e há vários elementos secretos e enigmáticos no curta. No geral, o curta parece ser sobre o clima político e social da última década, com presidentes como marionetes, falsos terrorismos e tudo mais. E então, através de uma figura de Cristo, nós deixamos todas as tristezas para trás para entrar em uma nova e ensolarada era. Resumindo, a história é sobre o triunfo de um iluminismo espiritual contra as forças das trevas. Vamos ver o curta e vamos ver alguns de seus vários detalhes. O vídeo começa com uma cena interessante, uma cabra dentro de uma caixa que aparenta ser algum tipo de campo de concentração. A cabra tem um código de barra em sua cabeça, com os números 666 embaixo. E como todos já sabem, a Bíblia diz exatamente o seguinte: ele tinha o poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto os pequenos quanto os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta ou o número de seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 ao 17. Se iPad Ghost é sobre a libertação das forças da escuridão, essa primeira cena parece descrever exatamente o oposto. Será que essa cabra representa aqueles que já foram encaixotados, que já ganharam seus códigos de barra e os que já receberam uma lavagem cerebral do sistema corrupto? Bem, o uso do pronome I, que em português significa eu, no título, talvez possa ser que na realidade a cabra é o próprio telespectador? Na primeira parte do vídeo, podemos ver a mão de um demônio controlando George Bush dentro de uma sala de aula. Ele parece estar sofrendo ou até mesmo sem alma, já que ele não está mais no controle de sua vida. Quando os aviões atingiram o World Trade Center em dezembro de 2001, Bush estava dentro de uma sala de aula lendo o livro My Pet Ghost para as crianças. O chão com o padrão maçônico da sala de aula talvez signifique que toda essa charada tenha tido um componente ritualístico. Bush sapateia enquanto uma luz em forma de pentagrama o segue, enquanto fica sentado e faz muitas caretas e diz coisas aleatórias para manter a massa sem noção sobre a verdade. Nessa cena, podemos ver alguns easter eggs, como a coruja, que para a organização secreta é considerada o símbolo da sabedoria. O tubarão, que talvez possa simbolizar os grandes investidores, já que essa é a expressão mais utilizada dentro do mercado financeiro para grandes investidores e grandes bancos, os tubarões. E percebam que atrás da cabeça de Bush tem uma casa pegando fogo, talvez poderia fazer uma referência à crise imobiliária. E um pouco mais acima dele, podemos ver um gráfico interessante, retratando a evolução da humanidade, do peixe ao macaco, ao homem segurando uma arma. E qual é o último estágio da evolução? O homem iluminado, representado por um clarão ao redor de sua cabeça. Talvez não esteja fazendo uma referência à evolução biológica, e sim um tipo de evolução espiritual. Bush usa um chapéu de ignorante, um chapéu cômico que era dado aos alunos mais lerdos com o intuito de humilhar eles. Ele então faz o clássico sinal da mão chifrada, e quando Bush acaba de se fazer de bobo, em um ato verdadeiramente exorcista, ele se transforma no Obama, um homem charmoso e notável usando um chapéu de formatura. Perceba que ele tem os dentes caninos bem afiados, quase como se lembrasse um vampiro. E ele também é manipulado, mas inteligente o suficiente para ler
ler um teleprompter sem precisar ser um fantoche. Ele começa muito legal e adorável no começo, mas depois ele começa a rir da plateia. Enquanto ele aparenta ser a reação perfeita para a idiotice da era de Bush, o fato permanece. Ele é apenas mais uma marionete controlado pela mesma coisa escondida de antes. Enquanto a maioria da plateia continua totalmente abstrata ao que está acontecendo, uma garotinha não está comprando nada disso. Enquanto a massa aparenta ser surda, burra e cega, e restringidas por arame farpado, uma garotinha segurando uma maçã, que seria mais ou menos como o fruto do conhecimento do bem e do mal, já que esse conhecimento está na mão dessa garota, ela parece estar desiludida desse conhecimento, já que para ela parece ser uma fonte de problemas e parece não estar muito à vontade com isso. Então, ela simplesmente solta a maçã, que se abre e forma uma flor de lótus, que significa a pureza espiritual, ou até mesmo o renascimento, no caso, o surgimento da nova era. Ela soltar a maçã causa uma preocupação no Obama, que chega até a suar por causa disso. Então somos levados para o lado de fora da escola, um lugar frio e cheio de neve. Numa parede há um grafite com uma mensagem importante. Na parede está escrito Salmos 23. O versículo bíblico que o grafite se refere aparenta predizer a jornada que os telespectadores terão. No Salmos 23 é dito o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O mundo é escuro, frio e está literalmente em decadência. É triste, corrupto e tudo está tremendo e se desintegrando. Em um determinado momento, duas torres que faz lembrar o World Trade Center caem. Aí vemos que isso foi um trabalho interno. Logo após, podemos ver um pedaço da bandeira dos Estados Unidos voando. Isso significaria a divisão dos Estados Unidos? Bin Laden veste um distintivo da CIA, sugerindo um fato que ele era uma ferramenta usada pelo governo americano para avançar com sua agenda, já que ele já foi um aliado dos Estados Unidos. E logo mais acima, temos uma lua vermelha ou lua sangrenta, ou como você quiser chamar. Essa lua teria algumas interpretações, como é descrito em uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 31. Enquanto o petróleo vaza de todos os lugares, a estrela de Davi aparece por baixo da Estátua da Liberdade, e logo após ela se quebra. Isso significaria o fim da liberdade? Um fato muito curioso é que esses mesmos três símbolos aparecem na performance de Quavo e Madonna na Eurovision 2019, no qual nós já comentamos aqui no canal. Primeiramente, esse evento aconteceu lá em Israel, que é considerada a Terra Santa. E esse mesmo simbolismo da Estátua da Liberdade sendo quebrada também apareceu ao fundo da apresentação. O que será que eles querem dizer com isso? Alguma coisa envolvendo a liberdade de Israel? Enquanto o mundo está desmoronando, várias instituições antigas desaparecem ou são destruídas. Esse templo maometano é destruído por mísseis. E aqui, uma representação do socialismo afundando na lama. O mundo está sob o feitiço de um bruxo do mal chamado Draco. De acordo com os criadores do curta, Draco é descrito da seguinte maneira: o bruxo, a mão invisível e o espírito de loucura em busca de ainda mais controle através de trapaças, mentiras, venenos, eventos de falso embuste, guerras e montanhas de âmbito legal e burocrático para desligar a energia dos habitantes da Terra. Seria Draco a mesma mão que estava controlando George Bush no começo? Ele teme tanto a luz do dia como ele teme a vida em si e acaba operando na escuridão. Seu maior poder é a sua influência sobre a emissão de moeda. Se isso se parece com o que chamamos de Illuminati, sim, se parece. Da mesma forma que os Illuminatis procuram fazer lavagem cerebral em criança desde seu nascimento, as preces de Draco nessa criança que está para nascer chamado Ludovic.
Esse feto representa o cidadão que vai nascer na nova era, completamente controlada pelo olho que tudo vê. E prestem atenção que ele está com as mãozinhas juntas, como se estivesse fazendo uma oração. Na tradição esotérica, o símbolo da serpente entrelaçada num ovo é conhecido como Orphic Egg. Resumindo, esse símbolo apresenta a semente latente da vida e do potencial infinito da criação. Em outras palavras, enquanto essa criança aparenta ter nenhuma esperança, ela ainda pode alcançar todo o seu potencial. Quando a criança sai do ovo, Draco literalmente se torna o controlador de sua mente em uma forma macabra e parasitária. Draco tem em seu queixo uma pirâmide e ele enxerga apenas com um olho. Isso não representa apenas o fato que ele controla a moeda corrente, mas também representa os próprios Illuminatis. Abaixo dos olhos de Draco há uma citação, Orbe ab Chao, o que significa ordem por caos, ou então ordem vinda através do caos, o slogan favorito da elite oculta. Além disso, como eu já falei, o personagem enxerga só através de um olho, né? Ele tá só com o olho aberto. Tem como esse personagem ser ainda mais Illuminati? Surge no meio de uma neblina, em um barco de Anubis, que era o deus egípcio dos mortos, um ser igual à figura de Jesus Cristo, que ainda por cima possui um terceiro olho pintado em sua testa. Tal ato refere-se ao conceito de iluminação espiritual. O triângulo acima do olho representa divindade e essa iluminação leva ao contato com sua própria natureza divina. Os símbolos na testa de Cristo, ou Mitra, que significaria o anticristo, são a total oposição à pirâmide no queixo de Draco. Enquanto as duas figuras carregam símbolos similares em suas faces, Cristo tem eles corretamente, enquanto Draco tem eles ao contrário, significando que ele e os Illuminatis corromperam esses símbolos antigos. Agora, Draco parece controlar a mente do menino que não tem cérebro por meio da mídia, que parece estar sofrendo com a influência de Draco. Nos olhos dele, nós conseguimos ver as palavras mergulho dos mercados e cobertura da guerra. E em um pouquinho mais pra frente, nós vemos alguns bombardeiros B2, que são bem semelhantes a esquadros, que é o próprio símbolo da maçonaria. Esses bombardeiros destroem uma mesquita, que representaria o fim do islamismo. Nas ruínas do Islã, uma pietá está chorando a morte do filho, com uma bomba atômica no fundo. Só que o escaravelho egípcio da ressurreição aparece sobre a criança, no qual mais para frente nós falaremos sobre isso. Uma cena um pouco pesada que seria uma crítica à violência na qual a mulher é submetida desde cedo, tanto violência física como violência sexual, já que esse cara que está com uma caveira e uma cruz invertida está desamarrando o laço da calcinha dela, e após ele fazer isso, a última luz que há em seus olhos se apaga. Enquanto isso, uma moça protesta contra tirânicas máquinas de guerra, usando uma bandeira branca, que simboliza a paz para alguns, mas para outros seria a rendição. Na jaqueta dessa moça tem um tigre, que simboliza de maneira positiva a força, coragem, a liberdade. Em seu rosto há duas tatuagens, uma é o símbolo de anti-armas nucleares e o outro é um coração vermelho. A morte toca em seu ombro, praticamente como se estivesse dizendo para ela que não adianta, que não vale a pena ela lutar mais. O mesmo garotinho de antes, só que dessa vez toda a ideologia da mídia de massa está entrando em sua alma através dele. Logo, está entrando em sua alma através de Draco. Logo após, essa figura de Cristo cospe fogo na tela, o que seria uma espécie de libertação. Novamente, temos o Cristo vagando por aí com um barco de Anubis, e pelo que parece, ele está meio que hibernando e ganhando ainda mais poder. A figura que fica representando vários deuses e vários peixes pulando para dentro do barco onde o Mitra está em transe. Alguns dizem que isso simbolizaria o fim da era de peixes e o início da era de Aquário. Uma mão divina surge no céu e ilumina uma igreja cristã com um coração mal iluminado. A velha prostituta que vendeu o verdadeiro poder do coração e corrompeu os ensinamentos que unem a humanidade, criando mais conflito entre nós. Agora exposta pela luz, ela se envergonha. No site da Heliofante diz o seguinte: o ponto de sofrimento de Madame Q é o sexo. Seria repressão ou indulgência? Não sabemos, mas certamente há vergonha
ali. E perceba também que o lugar por onde Mitra está entrando se assemelha ao símbolo de Caduceu, que está associado à magia, iluminação espiritual, sabedoria, e cura. Logo após, nós podemos ver que Draco começa a fugir, mas ele parece estar decidido a buscar algo melhor. Agora, a redução populacional. Mitra vem em um único golpe e ele reduz 80% da população mundial. E quando a figura de Cristo assopra o fogo da verdade no mundo, alguns personagens oprimidos e angustiados voltam à vida, o que faz com que Draco fuja da luz, que consequentemente liberta o garoto de sua influência, mas parece estar decidido a buscar algo melhor. A morte adora essa festa repleta de matança, e em seguida temos um menino ressurgindo da mesquita, que estava no colo da Pietà com roupas que parecem de cerimônia. O garoto está executando uma antiga arte de Rudopia Sufi, que é praticado pelo Dervixes Sufi, da ordem Mevleves. Os Dervixes são uma antiga corrente esotérica islâmica, cujos movimentos significam esotericamente movimentos dos corpos celestiais e que esotericamente resultava no estabelecimento de um ritmo que estimula os centros espirituais da consciência espiritual dentro do corpo do dançarino. O renascimento do garoto muçulmano, como o Dervix rodopiando, significa que há uma conexão entre ele e o Cristo interior. Ambos representam a iniciação dentro das escolas esotéricas e que todas possuem um objetivo em comum: o contato com a divindade através da iluminação espiritual. Outras religiões com correntes esotéricas, como o hinduísmo, também estão representadas no curta. Será que essa figura de Cristo talvez seja o anticristo, enganando todas as religiões a segui-lo? Bem, logo após temos o Guardião do Fogo, que é uma mistura de vários personagens de mitologia se tornando um só, o plano da nova era, assim como será nas religiões, que nós também teremos um único governo global. Quando a figura de Cristo sai da catedral, a construção, que era protegida por uma gárgula de olhar maligno, desmorona. Nessa nova era de iluminação espiritual, construções elaboradas feitas pelo homem se tornam desnecessárias e obsoletas, portanto, elas se destroem e somem. Enquanto a noite se transforma em dia, a figura de Cristo abre seus olhos ardentes e navega na direção da luz do sol, enquanto a flor de lótus, que seria basicamente a purificação espiritual e também o simbolismo de uma nova era, aparecem no rio em que o barco está navegando, confirmando ao telespectador que o caminho da liberdade é de fato o caminho da espiritualidade. E à mesma medida que ele é liberto de sua coroa de espinhos, a igreja começa a desmoronar, mais uma realização dos Illuminatis, pois agora eles não precisam mais de templos para nos enganar. Então, assim como o Islã deixou de existir, agora o cristianismo também tem o seu fim. Sendo assim, a espiritualidade pode ser realmente liberta. I, Pat Goes To foi elogiado pela maestria de sua técnica e sua história original. Embora não haja nenhum narrador ou diálogo, é contada uma história elaborada utilizando a linguagem mais antiga e universal da história, o simbolismo. Através dos símbolos, o curta consegue entregar uma crítica mordaz da atual civilização ocidental. O curta descreve seus vários males e até mesmo prevê sua inevitável queda. Ainda mais importante, uma decodificação mais completa do simbolismo do curta revela uma mensagem poderosa de iluminação espiritual baseada em mistérios antigos. Enquanto esse aspecto esotérico do curta talvez não seja entendido por muitas pessoas, ele está no núcleo do curta e é apresentado como uma solução definitiva para os males e para a corrupção do mundo atualmente. Portanto, a conclusão do curta é algo pessoal: ou você se torna um bode de estimação com o código de /666 na testa, ou você se torna uma figura de Cristo com o terceiro olho na testa. Essa noção de iluminação pessoal é a noção gnóstica e é a mais comum entre as escolas esotéricas em todas as civilizações. Concordando ou não com que a conclusão espiritual do curta é uma questão de crenças pessoais, é inegável que aqueles que estão por trás de I, Pat Goes To possuem conhecimento sobre coisas ocultas, coisas esotéricas e até mesmo coisas conspiratórias. Cada cena possui uma história profunda por trás dela, seja ela histórica, política ou espiritual, que levaria páginas e mais páginas com várias palavras para explicar
completamente sobre elas. Aí que está o poder dos símbolos. Eles podem ser simplesmente admirados pela sua beleza estética, ou eles podem, quando totalmente compreendidos, revelar uma história profunda sobre a humanidade, Deus e tudo o que se encontra no meio. Esse curta poderia estar revelando algo que vai acontecer no futuro? Sinceramente, eu acho que sim. Mas a mensagem que eu quero transmitir para você através desse vídeo é que você deve se libertar do sistema, pois eles não estão de brincadeira.